Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 1º de outubro de 2024, um podcast triste, né, das organizações de família Café Belgrado. Ontem, né, a NBA perdeu um grande nome da sua história, um grande nome, inclusive, da sua história recente. Dikembe Mutombo nos deixou. Lucas, Dikembe Mutombo já havia sido personagem de episódio exclusivo para apoiadores aqui no Café Belgrado. É esse episódio que as pessoas vão ouvir aqui hoje. A gente não vai fazer live, a gente não vai fazer conteúdo novo, por assim dizer. Cara, Mutombo foi um cara muito importante para mim, porque ele era o segundo melhor jogador do primeiro time que eu torci de verdade assim, na NBA, que foi aquelas finais do Sixers em 2001, que tinha o Iverson no time. Então, claro, qualquer jogador que nos deixa muito triste, mas quando são esses caras que a gente viu jogar, machuca um pouco mais, né? Dikembe Mutombo, Lucas, vai ser o personagem desse episódio hoje. Bom dia, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Com tristeza, mas tudo bem, né, Gibas? O Mutombo foi um personagem gigantesco. Atravessou alguns momentos da NBA, né? Ele ficou muito marcado pelo dedinho, né? Bloqueando todo mundo e metendo o dedinho na cara da pessoa. Esse dedinho, ao longo do tempo, se tornou até proibido você fazer diretamente para outro jogador. Mas a galera ainda faz, né, para a torcida, né, virado para a torcida. E assim, é a rejeição, né? Aqui não, né? Aqui não. E o Mutombo meteu muito aqui não, né? Ele é um dos maiores bloqueadores de todos os tempos, um dos melhores jogadores defensivos da história da NBA. Essas palavras nem são minhas, são do Adam Silver, Gibas. Ele fez um texto bem bonito, né, de despedida do Mutombo, porque o Mutombo foi muito além do que foi em quadro. O Gibas começou falando de quanto ele era importante dentro e fora de quadra, e ele foi muito importante fora de quadra, né, humanitário. Ele foi o primeiro embaixador global da NBA, fez muito, né, pelo Congo, né, República Democrática do Congo, pelo continente africano, levou a NBA para muitos lugares, com certeza inspirou milhares e milhares e milhares de pessoas a mudar de vida, né, a tentar uma coisa diferente. É uma referência para muita gente, e a vida dele vai continuar ajudando e inspirando as pessoas, certamente. Personagem gigantesco, Gibas, e assim, a gente tem essa sorte, né, de já ter um episódio sobre o Mutombo no nosso feed para apoiadores, que a gente vai abrir aqui hoje, excepcionalmente para todos, né, porque a gente pôde contar em vida, né, o que a gente achava do Mutombo, e é de fato um jogador bem especial, um dos estrangeiros bem especiais da história da NBA, e como diz o comunicado da NBA também, Gibas, é um cara desses maior do que a vida, né? Você olha para eles e eles te inspiram demais, né? Então, Dikembe Mutombo, muito jovem, muito jovem, né? 58 anos nos deixa, mas o legado dele é gigantesco. É isso, esse episódio ele está disponível para os nossos assinantes, né? Quem faz parte aí da comunidade Café Belgrado talvez já conhece, quem não conhece ainda, a gente faz o convite, né? Se eventualmente gostar do tipo de conteúdo, é o que a gente melhor sabe fazer, está disponível no nosso plano de apoio. Acesse cafébelgrado.com.br, nós temos uma série só para estrangeiros da NBA, é dessa que o Mutombo foi protagonista, né? Tem múltiplos episódios, né? Tem do Dirk Nowitzki, Yao Ming, Tony Parker. O Mutombo, acho que desde a primeira temporada ele tá, né? Acho que ele foi um dos primeiros episódios. Um dos últimos que a gente fez. Ah, foi mais recente? Não lembrava. E eu sabia que tinha, né? Quando eu até te perguntei assim que saiu, pra gente poder fazer essa homenagem hoje. Cara, se você gostar, fica o convite, cafébelgrado.com.br, é a nossa maneira de financiamento coletivo. Essa semana também saiu o episódio novo de O Reinado, que é a série que a gente tem sobre a história do LeBron James. Esse já está na 3ª temporada, o episódio 7, que saiu essa semana, conta a história do jogo 7 de 2016, então é um episódio muito especial e muito aguardado pela comunidade aí do Café Belgrado, quem gosta de basquete. cafébelgrado.com.br, a partir de R$12 você já desbloqueia todo esse conteúdo, pode ser por cartão, pode ser por Pix. Se você quiser ainda fazer parte da Academy, que é a nossa comunidade de debates, de grupo de estudo de basquete, a gente tem uma faixa acima dessa, que é de 50, e tem uma faixa intermediária de R$23, que você vem para o nosso grupo no Telegram falar muito de basquete. Essa semana começa a NBA,
Lucas, o episódio Reinado, fala rapidinho só para as pessoas entenderem do que eu tô falando, porque é também um momento muito aguardado da história do Café Belgrado esse episódio. Ah, com certeza, Gibas, o episódio do Reinado... Assim, o Reinado é uma série do Café Belgrado que conta a história da NBA na era LeBron James, né? Então ele tem esse nome, o Reinado, LeBron... Como é? A era de LeBron James. O Reinado, a era de LeBron James, né? Pô, fiz o título e esqueci o nome agora, Gibas. Mas porque eu tava pensando justamente no qual é especial a gente poder contar essa história, né? Essa história que a gente viveu tão de perto, né? A gente já era aficionado pela NBA quando o LeBron entra. E, cara, ele vai simplesmente para sua 22ª temporada. Acho que é isso, cara. E assim, a gente tá nesse momento da história, né, que é a 3ª temporada de O Reinado. A gente já contou a primeira passagem dele pelo Cavs, já contou na primeira temporada, na segunda temporada a gente conta a passagem dele pelo Miami, só aí foram 21 episódios, né, e agora a gente tá no 7º episódio da 3ª temporada, onde a gente tá contando a segunda passagem dele pelo Cavs, e o episódio 7 foi no dia de 7 anos do Café Belgrado que a gente lançou, conta a história do jogo 7 de 2016, um dos jogos mais relembrados da história da NBA, talvez o jogo definitivo da carreira de LeBron James, e a gente conta em detalhes, né, e quem é apoiador tem até auxílio visual, né, também tem esse mesmo episódio também está em vídeo. Quem gosta de podcast só de áudio vai poder curtir o podcast do mesmo jeito, né, só em áudio, mas também tem o auxílio visual para quem é mais visual, né, e quer ver os lances que a gente comenta, tem também em vídeo esse mesmo episódio. Então é uma série bem especial mesmo do Café Belgrado para apoiadores. Fica o convite, se você gosta de NBA, eu tenho certeza que você vai gostar. Você sendo fã do LeBron ou não, tenho certeza que você vai gostar. Até porque, Gibas, o LeBron na maioria dos anos nem é campeão, né? Então a gente vai contar várias eliminações de LeBron James aqui também, né? A gente não passa pano, né? O que a gente não gostou da carreira dele a gente fala, o que a gente acha que foi impressionante a gente fala, mas de qualquer forma é toda a história da NBA ao longo dos anos da passagem de LeBron, com muitas peculiaridades, né? Com muito estudo, né? Com muita pesquisa, especialmente nos anos anteriores, né, Gibas? A gente ainda tenta mostrar como era o mundo na época, né, para a galera mais jovem, o que tocava nas rádios, né? Então, assim, tem muita coisa especial mesmo na série O Reinado, a Era de LeBron James, e a gente espera que vocês curtam este episódio. O Gibas falou de passagem na Belgrade Academy também, e é um conteúdo diferente do Café Belgrado. Se você gosta de conversar sobre basquete, gosta do Café Belgrado, tiver como participar da Academy, faz esse teste, né? Fica com a gente um mês, tenho certeza que você vai gostar. É isso, com vocês o nosso episódio especial não era uma homenagem, tá? Era só a gente contando a história do Mutombo, mas claro, ao contar a história de um grande jogador, com certeza a gente conta de uma maneira de quem conta grandes feitos, né? De Dikembe Mutombo não está mais entre nós, mas a sua obra está aí, que ele descanse em paz. Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals champion. How does that sound? Unbelievable. Whatever you got, just say, it's Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious? For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game. The Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Oh my God! Ginobili! Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, este é mais um episódio da série El Gringo,
a série que conta, para os queridos apoiadores do Café Belgrado, a história dos melhores estrangeiros que já passaram pela NBA. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar de mais um jogador internacional que conquistou corações e mentes na NBA. Tudo bem, Lucas? Animado para esse episódio? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado, queridos apoiadores. Hoje falaremos de Dikembe Mutombo. Guilherme, eu queria me sentir preparado para esse podcast, mas eu não consegui, mesmo com inúmeras tentativas, falar o nome completo de Dikembe Mutombo. Então, infelizmente, não me sinto completamente apto para esse podcast, mas posso tentar aqui falar o nome dele completo? Vamos lá, você tem que falar com calma, espaçado e, de preferência, com alguma empolgação. Ok. Primeiro que o próprio Dikembe Mutombo não se fala assim, né? Dikembe Mutombo, pelo menos é assim que o David Stern se refere a ele. Mas o nome completo é Dikembe Mutombo Mipolondo Mukamba Jean-Jacques Uamutombo. Eu achei que você foi bem, Lucas. E o apelido, Dick. Ou DQ, né? Dick. DQ. Okay. Pode ser DQ, deve ser mais... DQ. Ok, vou aceitar aí todas essas nuances aí já colocadas aqui para falar de Dikembe Mutombo. E Lucas, eu gosto de começar esse episódio, as pessoas que acompanham a série El Gringo, faz tempo que eu não falo El Gringo, né? Porque você tem que colocar a língua no céu da boca para sair belo, né, Lucas? As pessoas sabem que a gente faz assim um apanhado, né, uma jornada, uma trajetória pela carreira, né, dos jogadores. Mas eu gosto assim às vezes de começar até perguntando para você, até para situar o ouvinte, para você quando você lembra do Mutombo, Lucas. E eu acho que a sua resposta vai condizer com boa parte da memória dos nossos ouvintes, que tem um pouco mais, um pouco menos de idade que a gente, mas talvez também tenha essa imagem. O que você lembra quando você lembra de Dikembe, todos esses nomes que você disse, Mutombo? Primeiro de tudo, Guilherme, eu lembro do Dikembe Mutombo pós-carreira, porque ele virou um grande embaixador da NBA, né? Ele é um cara que a NBA trouxe para dentro, ele já fazia ações humanitárias, já fazia os campings dele pela África, ele já ajudou a construir o hospital, ele já dava de volta para a comunidade, e a NBA apenas tornou isso oficial, né? Trouxe para ele ser um embaixador da NBA. Ele é um dos principais nomes da NBA africana, né? Da NBA que vem da África, não apenas pelo que jogou, que a gente vai conversar aqui, debater, e foi muito, né? Muito mais do que a minha memória pegou, né? O que eu acompanhei, mas mesmo se ele não tivesse sido tão bom dentro de quadra quanto ele foi, ele ainda seria um dos caras mais importantes para a NBA se ele tivesse feito já tudo isso que ele fez fora dela, né? Então é um cara gigantesco, um verdadeiro gênio, Guilherme, um cara que fala, até português ele fala, Guilherme, ele fala 9 línguas, incluindo português. Impressionante. E com uma trajetória, mais uma vez, né, Guilherme, a gente falando aqui dos gringos do passado, principalmente, que boa parte da vida eles jamais tinham essa ideia de que jogariam na NBA, né? Não é aquele tradicional americano que vai jogando, vai se destacando no high school, depois college, as pessoas já ficam de olho lá, já projetam a carreira no futuro. O Mutombo é um cara que muito tarde começou a jogar basquete, muito tarde pensou em jogar profissionalmente, mas que acabou sendo um dos caras que a gente da nossa geração nem dá o valor devido ao que ele fez em quadra, né, Guilherme? Porque Mutombo, eu acho que era isso que você queria ouvir de mim, né? Eu desconheci esse Mutombo hall da fama, digamos assim. Não peguei essa carreira dele, mas se a pessoa faz um levantamento, se pega os vídeos, se pega a história, vê o tamanho dessa figura, né? Em quadra. O que eu esperava de você, Lucas, é que você fizesse o sinal do dedinho do Mutombo, que é um sinal clássico aí, que certamente o amigo ouvinte deve ter. Na edição eu boto, fica tranquilo, Guilherme. O dedinho, você vai mostrar, fazer o sinal? Mais recentemente até um compatriota, né, o Ibaka, andou trazendo para o seu repertório aí de maneiras de reagir às jogadas, mas o sinal negativo depois de um toco é uma marca característica de Mutombo que o fã de NBA que chegou a vê-lo em quadra certamente vai associar essa grande figura. Lucas, são 18 temporadas na NBA, né? Então, quantos jogadores têm essa possibilidade de contar isso, né? 18 temporadas na NBA.
se aposentar com 42 anos, porque como o Lucas já mencionou, ele não foi um jogador que começou muito cedo, né? E ele tem uma jornada que faz com que ele entre na NBA com um pouco mais de idade do que a média, certamente do que a média do que a gente vê hoje, mas também a média do que era possível captar na época. De Dikembe Mutombo, uma história que certamente o amigo do Café Belgrado vai gostar de conhecer um pouco mais. E Lucas, como de costume aqui no grande El Gringo, eu ia falar elástico mental, aqui no El Gringo, a gente começa a história às vezes até contando coisas que nem sequer, que antecedem, mas de alguma maneira influenciam a jornada do Mutombo, né? E quem acompanha a história da África, confesso que eu nunca fui um grande estudioso de história da África. Quando estudava, não tinha história da África, não era um ramo de pesquisa também muito comum, nem na faculdade, e eu fiz faculdade de humanas. Nos últimos 10 anos, acho que isso ficou um pouco mais claro, né? Virou uma pauta mais urgente, muito por conta da luta dos movimentos negros do Brasil. E claro que conhecer a história da África é também conhecer a história do Brasil. Então, quem acompanha mais recentemente esses estudos, ou por pesquisa individual, etc., vai se lembrar ou vai saber que o Congo, de onde veio Mutombo, é uma das regiões assim, que passa por processos mais complexos de política, mais duros do ponto de vista humanitário, com guerras das mais violentas, com mais interesses envolvidos de multinacionais. O Congo era uma colônia europeia, no caso até da Bélgica, e um processo de colonização terrível, né? Não que exista algum que seja bom, mas particularmente cruel, que basicamente afastou qualquer possibilidade de até geração de algum tipo de sociabilidade mais desenvolvida para o povo do Congo. Nos anos 80, né? Nos anos 60, desculpa, o Mutombo nasce em 65. A independência do Congo vem só em 1960, né? 5 anos antes do nascimento do Mutombo, e ela vem num processo também que é muito complexo, né? O Congo é um país gigantesco, é o maior da África subsaariana, né? Abaixo do Saara. Suas dimensões elas são algo como se juntar o Nordeste e o Sudeste brasileiro, mais ou menos isso o Congo, né? É um país bem grande. Claro que o Brasil, todo mundo fala, o Brasil é um país de dimensões continentais. Já ouviu essa, Lucas? País de dimensões continentais? Estou trazendo aí. Uma expressão nova aí que você está trazendo. Isso, estou trazendo aí. O Congo não chega a ser isso, não, de dimensões continentais, mas é um país muito grande da África, com muitas riquezas naturais. Então, sempre atrai muito interesse internacional, né? Quando tem coisa boa embaixo da terra, Lucas, os países do mundo viram muito humanitários, né? Você sabe disso. O Mutombo nasce nos anos 60 e é um momento particularmente tumultuado do país, turbulento. Nos anos 60, né? Em 1960, o país consegue a independência, o movimento começa um pouco antes, claro que começa sempre antes, né? Mas enfim, o grande nome conhecido, nome que todo mundo que já militou nos movimentos ligados à causa do anticolonialismo, etc., vai saber do que eu estou falando. O Patrice Lumumba, ele era um grande líder, referência do movimento, inclusive ele estava preso quando a independência estava sendo negociada, e pela relevância social que ele tinha, ele é trazido para as negociações. Ele se torna primeiro-ministro e sofre um golpe, né? Ele sofre um golpe, é assassinado, e a substituição ele era considerado muito próximo à União Soviética, era um militante com raízes sociais muito fortes, era muito ambicionava um tipo de independência que certamente não fazia coro com as principais potências estrangeiras que queriam investir no país, que queriam dinheiro, que queriam o extrativismo já tradicional com o país. O Lumumba é assassinado e a substituição, né, vamos dizer assim, o governo cai nas mãos do general Mobutu, que dá o golpe, dissolve o parlamento, estabelece uma ditadura que só vai acabar nos anos 90. Conheço pouco da história do governo Mobutu, né? Então não vou entrar em detalhes, mas certamente é considerado uma ditadura feroz. Foi onde o Mutombo cresceu. Ele só vai deixar o poder nos anos 90, então mais de 20 anos. Em 1970, ele chega a mudar o nome do país, então muita gente conheceu o país do Mutombo, e o Mutombo cresceu no Zaire, né? O Mutombo vai chegar na NBA como jogador do Zaire, vai chegar nos Estados Unidos como jogador do Zaire. E contar tudo isso não é só um detalhe, Lucas, mas é até interessante para situar as pessoas, porque o que leva o Mutombo para os Estados Unidos é precisamente uma dessas iniciativas que os Estados Unidos mantém, e mantém o uso no presente, porque ela ainda mantém. No Brasil já manteve, inclusive no período que antecedeu
ao golpe de 64, na mesma época, uma agência que é a USAID, escreve USAID, né? USAID, quem quiser pesquisar para saber um pouco mais, é uma agência que eles usam para trabalhar em bastidores dos países que eles querem influenciar politicamente, né? O Brasil é um país estratégico para os Estados Unidos, sempre foi, e o Congo também. E especialmente essa organização, ela trabalha ali com valores humanitários, sociais, né? Não é com ela que eles fazem o que eles costumam fazer, né? A CIA, por exemplo, ela tá ligada, inclusive com provas já exibidas públicas, com participação no assassinato do Patrice Lumumba, que eu estava contando a história há pouco. A USAID não trabalha nesse ramo, precisamente. É um ramo que cuida mais de desenvolvimento social. E eles tinham um programa que tentava captar as melhores mentes, vamos dizer assim, dos lugares que precisavam de uma força para o desenvolvimento, para levar para estudar nos Estados Unidos. E assim, Mutombo, um menino muito grande, claro, muito bom de escola, fã de futebol, mas já ali começando a jogar basquete, convidar Mutombo para estudar em lugar nenhum, a menos do que Washington, Georgetown, né, a poderosa, tradicional Universidade de Washington. O Mutombo ele começa a jogar só com 16 anos, basquete, era um fã de futebol e morava na capital mesmo, na capital do Congo, Kinshasa, né? Talvez eu esteja pronunciando errado, peço desculpas aí para quem dominar mais isso. Kinshasa. E ele vai, né, por destacar tanto... Inventei, Guilherme. Ok. Provavelmente o ouvinte não sabe, mas eu inventei. Muito bem. E aí, Lucas, por se destacar no basquete e na ciência, veja você, a USAID ofereceu uma bolsa de estudos em Georgetown, uma bolsa de Science Studies, né, que falava... A princípio, a ideia é que ele fosse... Você imagina, Lucas, o que o Mutombo queria ser? Guilherme, isso é muito delicioso, porque ele foi com um grande sonho de ser médico, né? Ele queria ser médico, um aluno muito aplicado, e isso é tão diferente a trajetória, porque ele vai para Georgetown, ele não vai para jogar, né? Ele sequer estava inscrito lá na galera para jogar, então o técnico que o Mutombo fala, esse aqui é uma figura paterna para mim, né? É o John Thompson, ele é um técnico Hall da Fama, e ele recentemente falecido. Recebe. Isso, ele que recebe o Mutombo no Hall da Fama, né? Sempre a gente conta aqui no El Gringo muito sobre como é que acontece no Hall da Fama. O homenageado da vez escolhe uma pessoa que já esteja no Hall da Fama, essa pessoa recebe, né, na cerimônia oficial. E ele escolheu, lógico, John Thompson para o Mutombo, uma figura fundamental na sua vida, né? O John Thompson viu de passagem, Guilherme, no campus, peraí, como assim aquele cara daquele tamanho, o que ele tá fazendo aqui, né? E aí ele, 2,18, né, Mutombo, então ele conversa com ele, e aí ele começa a jogar no time interno, e aí no segundo ano do Mutombo em Georgetown, é que ele vai entrar no time mesmo, nos Hoyas, né, no Georgetown Hoyas, e aí tem uma temporada bem discreta ainda, um Mutombo muito cru, como você falou, Guilherme, começou a jogar aos 16, porque o pai e o irmão principalmente ficavam, você tá muito grande, vai jogar, né? Vai jogar basquete. Aí ele vai e começa a jogar basquete, mas ainda muito cru ali. Mas na segunda temporada dele como jogador, já do time, né? Que a primeira ele não participou, na segunda foi média, mas a partir do seu junior year, ele começa a se destacar de verdade, né? E vai encontrar um cara meio bom também, Guilherme, lá pela universidade para fazer um duplo. Bom demais, Lucas. Estamos falando de uma estrela da NBA do futuro, mas antes de entrar propriamente, Lucas, nesse grande momento aí dessas duas estrelas juntas, né? Segura aí, para contar um outro passo, vamos dizer assim, dessa jornada, né? Porque queria lembrar assim um pouco do John Thompson, porque ele não era um técnico qualquer, assim, já para aquele período, né? Ele já havia sido campeão da NCAA, assim, um título só por ano, muitos técnicos, muitas equipes muito fortes, então um título já significa bastante coisa. Ele foi campeão em 84, ele é técnico desde 72, dessa mesma universidade, Georgetown, e ele foi campeão em 1984, um título bem histórico até, porque foi um ano em que o Michael Jordan joga pra caramba, assim, ele é destruidor, mas não é campeão, e a final é Houston contra Georgetown com Pat Ewing, Houston com Hakeem Olajuwon. Foi um baita campeonato esse que ele ganhou. Então assim, o John Thompson, que o Lucas já trouxe a relação que ele tinha
com o Pat Ewing era uma espécie Tombo, assim Guilherme. de... Como Tombo, desculpa. Com o Pat Ewing ele tinha também, Lucas. Ele era assim um técnico bastante consolidado assim nesse mundo universitário, né? Agora, de fato, como disse o Lucas, a grande estrela do momento, né? A estrela que vai chamar a atenção, o freshman, ele tinha acabado de chegar do high school também não, porque o Mutombo tinha ficado um ano fora, né? Ele é um ano mais velho, era Alonzo Mourning, né? Alonzo Mourning é um dos grandes jogadores da história da NBA, jornadas muito famosas, fez muito sucesso, sobretudo no Miami, mas em outros lugares também. Jogadoraço, né, Lucas? Alonzo Mourning. Ele chega para jogar como o status de protagonista, e o Dikembe Mutombo, ele era uma espécie de promessa que, assim, o Mystery Man, né? Quem é esse cara? Que nunca ouvi falar. Saiu até uma matéria na época, assim, que é a maior surpresa da NCAA desde Manute Ball. O Alonzo Mourning ficava com a maior parte dos minutos, né? No final da temporada eram 28 por jogo, o Mutombo 11, mas para o Mutombo chegar a esses 11, ele teve que conquistar isso em quadra. E Lucas, conquistar em quadra com o Mutombo significava dar muito toco, aliás, que também o Alonzo Mourning não ficava atrás, né? A média do Alonzo Mourning de tocos por jogo naquela temporada foi 5 por jogo e do Mutombo 2 tocos por jogo, Lucas. Guilherme, imagina você aí jogando seu basquetinho na universidade, tem a pecha, né, na família. A gente tem um jogador aqui, joga na universidade. Aí todo mundo, caramba, que legal. É esse cara que é jogador aí que daqui a uns anos vai montar um escritório, vai de repente ali abrir um McDonald's. Tinha McDonald's? Já devia ter, né? Vai abrir uma franquia do McDonald's. Vai nesse dia aí, chamou o pessoal, vamos ver o jogo de basquete hoje, né? E aí ele leva a família pra impressionar e tal. Chega lá, vai enfrentar Alonzo Mourning e Dikembe Mutombo, né? A gente tá falando de uma era, Guilherme, que não dava pra você ficar se escondendo na linha dos três, né? Você não ia ficar aberto pra tirar o pivô de perto da cesta e ficar matando bola de três. Não tinha isso. Então o cara, se queria fazer cesta, ia ter lá que enfrentar esses caras e ia tomar muito toco, né? A torcida de Georgetown, Guilherme, eles criaram nada mais, nada menos do que a fileira do toco, que é a The Rejection Roll, ou seja, aquela fileira ali onde a pessoa já sabia que a bola ia pra lá, porque, como você falou, né, Alonzo Mourning dando toco pra lá, Dikembe Mutombo dando toco pra cá. Então, a partir desse ano que o Mutombo joga pouco, é verdade, mas nos outros seguintes eles formam uma dupla formidável. E, cara, o Alonzo Mourning, ele só não foi escolha número 1 de draft porque ele tava no mesmo draft de um cara chamado Shaquille O'Neal, né? Mas era de fato um jogador espetacular e já com todos os requisitos para ser um protagonista. Acabou formando uma dupla improvável, porque o Mutombo, quando ele chega na universidade, não era pensando em ser jogador dos Royals. Acabou que formam essa dupla bem improvável, mas que foi monstruosa para nível de universidade e seria também para nível de NBA, 2 Hall da Fama, realmente talentosíssimos e gigantes, né? Torres Gêmeas originais. Esses são, né? Não, originais não, Mutombo... desculpa, autênticas, desculpa. Ok, ele jogava 11 minutos, dava 2 tocos, Lucas, mas isso para conquistar durante a temporada. E tem um fato até pitoresco, porque começa a temporada, o Alonzo Mourning enfrenta a Universidade de St. Leo, que é uma universidade que não tá mais no radar, não sei o que aconteceu com essa universidade, não. Você tá aí, bateu... ou nesse momento estudando em St. Leo, manda uma mensagem pra gente, diz o que aconteceu aí com a universidade. Pra falar a verdade, eu não conheço nem esse santo, Lucas. Que santo é esse, Santo Léo? É o Você conhece Santo Leão. Pode ser o Leopoldo também. Sim. Ok. Ele deu 11 tocos contra St. Leo e com isso bateu o recorde da história da Big East, né? Uma das maiores conferências dos Estados Unidos, na época super relevante. E semanas depois, Lucas, o Mutombo veio e enfrentou o St. John's, uma universidade mais conhecida, deu 12 tocos, bateu o recorde do Alonzo Mourning, mesmo nessa época aí de vacas magras das minutagens. E ele reclamava, assim, né? Ele falava assim, quando me derem a oportunidade de jogar, eu vou bater o recorde de tocos da NCAA, que na época pertencia a David Robinson. Ele não chegou a bater esse recorde, mas rodada após rodada, ano após ano, foi ganhando minutos, foi tendo relevância, ao passo, Lucas, que chegou um ponto em que ele fazia mais pontos, pegava mais rebote e dava até mais toco do que o próprio Alonzo Mourning. Ele sai antes, né, na universidade, ele vai no draft de 1991,
E nesse draft ele é a 4ª escolha do primeiro round. Que jornada, hein, Lucas? O cara que saiu lá do Congo com uma bolsa porque era um bom aluno, é encontrado no campus porque era muito alto, bota o menino em quadra e ele se torna a 4ª escolha do draft no intervalo muito curto de tempo. Diz muito sobre o trabalho que se desenvolvia em Georgetown, né? De fato, né? E também o fato do Mutombo, né? Ele como pessoa é um cara que é muito esforçado, muito aplicado e fez o melhor, né? Ele conseguiu chegar ao seu máximo, né? E eu queria, Guilherme, antes da gente continuar, meter um backgroundzinho aí no Denver Nuggets, se eu puder. Você tá podendo, Lucas. Fica à vontade aí. Só para dar o serviço completo aqui do draft, primeira escolha, Larry Johnson, grande jogador do Hornets, né? Que daqui a pouco vai fazer dupla com Alonzo Mourning. Kenny Anderson, jogador do Nets. Billy Owens, esse não deu nada não, do Kings. Mas Kenny Anderson e Larry Johnson, boas escolhas. Na era dos pivôs, Mutombo foi o melhor pivô no draft, né? O primeiro pivô draftado pelo Denver Nuggets, chegava com moral na NBA de Kembe e aqueles todos os nomes que você já falou, Mutombo, Lucas. Na verdade o Mutombo é o segundo, tá, Guilherme? É porque é de Kembe Mutombo, tem um monte depois, e o último é muito parecido com o Mutombo, né? Então ele foi a 4ª escolha desse Denver Nuggets, Guilherme, mas um Denver Nuggets diferente, porque nos anos 80 inteiros, o Denver Nuggets, sob o comando de um técnico, não vou dizer lendário aqui, Guilherme, Doug Moe, ele ia pra playoff todo ano, velho. Todo ano ele ia pra playoff, Doug Moe com um estilo muito diferente. Acho que dá pra gente fazer um dia um episódio sobre o Doug Moe, Guilherme, porque ele proibia o time... Qual série que ele vai entrar? Alguma série que tenha Kurt Galego participando. Porque ele proibia os jogadores dele, Guilherme, a passar mais de 2 segundos segurando a bola. E ele xingava todo mundo, ele era espalhafatoso fora de quadra. Teve um dia que ele proibiu os seus jogadores de defender nos últimos 2 minutos. Essa história é maravilhosa, velho. Aí pergunta, mas como assim? Porque ele, não vai mudar nada, porque vocês não defenderam nada até agora. Então ele era muito exótico. Super small ball, né? Ele jogava com 3 guards. Eu não queria forward. Entrar muito em detalhe aqui, porque quando a gente for falar do episódio sobre ele, né? Então, ele era muito diferente, mas o técnico que leva todo ano o time pra playoff, tá sempre na briga, tem um estilo super engraçado e tal, diferente, né? E Denver não tinha aquela ansiedade excessiva por título, não é uma cidade que entra com obrigação de montar um time campeão, né? Então, ele era muito bem quisto, muito, muito popular, e a direção em certo momento pensou, poxa, a gente tem que tentar fazer outra coisa aqui, né? Com esse time aqui que já ficou velho, não tá dando certo, e a gente precisa de draft, né? A gente precisa recomeçar, trocar algumas peças, pegar jogadores jovens. E ele era anti-novato, né? Ele, nas palavras dele, Guilherme, ele detesta novatos. Então, tinha essa incompatibilidade. Aí o que aconteceu? O Denver Nuggets decide abrir mão do Doug Moe, né? Só que quem é que vai ter coragem de falar pra torcida que... a gente vai demitir aqui o Doug Moe, o cara que foi há 2 anos, né? Conseguiu 54 vitórias e foi o eleito técnico do ano. Depois disso, todo ano ele continuou levando a gente pra playoff. São 9 temporadas seguidas de playoff. E a gente vai demitir esse cara aqui a troco de nada. Ninguém quis ter se colocar à disposição. Então fizeram uma coletiva de imprensa com o próprio Doug Moe anunciando que seria demitido. E pra ele não ir sozinho, Guilherme, quem você levaria pra sua coletiva? Você me levaria? Eu levaria Lucas Nepopop pra amenizar aí meu sofrimento. Provavelmente ele não tinha um companheiro de podcast, né? Não tenho essa certeza absoluta. Então, ele levou uma pessoa que ele confiava bastante. Levou a sua esposa, Guilherme. Que ele chamava... isso eu jamais faria, Lucas. Imagina. Ele chamava de Big Jane. Não tem motivo porque ele chamava de Big Jane. Ela não era nada grande. Mas ele levou a sua esposa, anunciou a sua demissão e, em certo momento da coletiva, ela pega o microfone e fala: onde é que a gente recolhe os cheques, né? Onde é que a gente pega aí a nossa rescisão? E foi isso. Eu cacei tanto essa coletiva, não achei, cara. Eu adoraria quem tivesse esse vídeo. E então, o Denver abre mão do Doug Moe, e aí tem uma campanha de apenas 20 vitórias na temporada seguinte, e assim fica apto a escolher na 4ª posição
Dikembe Mutombo. E aí, o resto, deixa você continuar, Guilherme. Que história, né? Doug Moe precisa voltar ao nosso ambiente em algum momento. Fica o compromisso nosso aí. O time em rebuild, né, Lucas? O Mutombo pode jogar horrores, né? Então, esse é quando você está em reconstrução, pega um calouro que tem potencial e tem, né, ambiente para que ele possa jogar, é um dos melhores cenários para desenvolvimento de jogadores se as coisas estiverem bem encaminhadas, né? Se a organização estiver bem estruturada, se o jogador de fato tiver potencial. E Lucas, precisou de apenas 3 jogos para o Mutombo convencer a população de Denver que era uma boa aposta. Ele estava do jogo contra o Spurs e fez o matchup tradicional de pivôs, né? O 5 de cada time que se marcavam, não tinha outra maneira, na NBA nem tinha defesa com ajuda, zona nem existia, na verdade. Então, era mano a mano mesmo, Mutombo, menino que estava brilhando na NCAA, mas tinha começado a jogar basquete fazia pouco tempo, contra o almirante David Robinson, né, um dos jogadores mais dominantes da época, muito, muito forte no ataque. E na ocasião ele tinha 23 pontos por jogo, e nesse jogo, né, contra o Mutombo, o Mutombo deu 4 tocos. Não ficou claro se era nele, Lucas. Não achei esse jogo, não. Só tá assim que são 4 tocos, 13 rebotes, 21 pontos. E o melhor, né? Segurou o David Robinson a 5,15 de aproveitamento. E o Nuggets venceu esse jogo. Então isso deixou a galera muito entusiasmada. Logo no terceiro jogo, você imagina. Depois foram várias derrotas, né? O time não foi uma grande campanha, não. Mas o Mutombo apareceu outras vezes, Lucas. Aquele movimento que a gente já citou aqui no começo, né? O dedinho que ele faz, né? Que na verdade faz o sinal de aqui não, depois de um toco. Ele faz também minha casa nesse não. ano de. Ele faz também nesse ano de novato, né? Num jogo do Denver Nuggets. Ele começa já como rookie e dali em diante ele sempre usaria. É uma coisa muito pouco usual, né? Acontece muito raras vezes. O Dikembe Mutombo foi tão bem nesse ano que ele foi All-Star. Para você ver aí a relevância da sua temporada. Claro que com a oportunidade de jogar, ele entregou. Muito bom. Foi All-Rookie First Team. Só não foi Rookie of the Year porque o Larry Johnson veio de uma temporada muito legal. Ou seja, um ano de calouro e tanto, né, Lucas? Um ano de calouro empolgante. Mas, como eu vinha dizendo, né? O Lucas veio dizendo, desculpa. O time do Denver estava num processo de reconstrução, então as campanhas não seriam boas mesmo. O que vão ter são brilharecos, né? Bons momentos. Teria, por exemplo, um bom momento no ano seguinte, no ano que eles enfrentam o Bulls do Jordan, né? E tem uma grande noite do Bulls do Jordan, assim, 93, isso, né? 92, 93, uma temporada que o Jordan estava voando, etc, né? Como todas essas outras que ele estava também. E já era, né, o grande assunto do momento, e o Mutombo jogou demais, assim, foi um jogo que ele fez 29 pontos, 22 rebotes, Lucas, imagina uma vitória dessa, né, e o Denver venceu esse super Chicago Bulls 109-102, e assim, com essas vitórias, mas com uma campanha ruim, etc, o time vai se formando, né, vai buscar o Abdul Rauf, um pouco antes, tinha o Lafonso Ellis, e por último, o Brian Stith. Nenhum desses grandes jogadores, é verdade. É um time que mora no coração de Alfredo Lauria, né, Guilherme? Certamente os torcedores do Denver do Brasil, e o Alfredo já torcia para essa equipe antes de chegar o Nenê lá, certamente vão lembrar com carinho dessas peças aqui. Só que, de fato, Lucas, o grande momento dessa franquia aí se dá em 1994, né? Em 1994, o time emplaca bons momentos, o Mutombo, que já havia né, sido All-Rookie Team, já tinha sido All-Star, mas assim, era sempre time em rebuild, né? Então não dá para saber o que ele vai fazer num playoff propriamente. E aí vem esse momento em que eles chegam ao playoff com algumas vitórias, uma campanha ok, classificam no Oeste, 8º lugar, excelente, um time jovem, conseguiu construir uma bela jornada, classificou e agora vão enfrentar o melhor time da NBA, que era o Seattle Supersonics, o time que... O Seattle Sonics, Lucas, era brabo o Sonics nessa época? Guilherme, primeiro, né, o Mutombo ele já começa desde novato, como você falou, All-Star e tal, e ele começa ali uma sequência que dura praticamente a carreira inteira dele de tocos, né, de pelo menos um toco de média na temporada inteira. Cara, isso é surreal, porque ele jogou até os 42 anos, Guilherme. Então, aos 42 ele estava dando 1.2 tocos por jogo ainda.
Teve uma temporada que foi 0-9, mas a gente conta como um toco aqui, Guilherme, que é o episódio dele, vamos dar moral. Mas nesse ano aí, especificamente, ele tava dando 4 toquinhos por jogo, Guilherme. 4 tocos, e não era em jogador, dessa vez, de universidade, que não vai viver disso profissionalmente, né? É toco que, poxa, ele enfrentando os pivôs nas eras dos super pivôs, ele tava dando toco na Conferência Oeste, jogando ainda, né? Depois ele vai mudar, a gente vai chegar nesse assunto. Mas aí ele tá jogando contra times Karl Malone, Shawn Kemp, Shaquille O'Neal já tava... Não, Shaquille O'Neal tava no leste ainda. David Robinson, enfim. Hakeem Olajuwon tava jogando noite sim, noite também contra grandes nomes, grandes pivôs e dando 4 tocos por jogo. Chega naqueles playoffs de 94, Guilherme, o Denver Nuggets no 8º lugar, para enfrentar o primeiro lugar, Seattle Supersonics. 94, para quem assistiu recentemente agora a série Last Dance, aqui em 2020, né? A gente tá falando, foi quase um ano atrás que foi lançado aqui, mas você em 2032, procura aí, The Last Dance, uma série muito boa sobre o Michael Jordan. Aproveita e procura os episódios do Café Belgrado sobre isso também, se ainda existir em 2032, aí uma maneira de você acessar esses arquivos. Então... Você vai lembrar que o Jordan tinha saído da NBA naquele ano, né? Então o Seattle Supersonics, com a melhor campanha da liga, 63 vitórias, técnico George Karl, o elenco, né? Shawn Kemp, Gary Payton, um time que jogava num oeste super potente, mas era um time que dominou aquele oeste super potente, né? Abriu vantagem grande como melhor campanha. Tinha o Detlef Schrempf, né, Guilherme? Que pode pintar um dia no El Gringo, não pode não? Ah, ele tem talento pra isso, Lucas. Certamente vai estar aqui. Fazia parte do elenco um cara que virou técnico depois, o Nate McMillan. Então era um time que se esperava encontrar na final da NBA, ou no mínimo que fizesse uma grande final de conferência contra o Houston Rockets, contra um Utah Jazz. Podia ter esse confronto durante os playoffs, né, contra o Utah Jazz de Karl Malone, contra o Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. Mas o que aconteceu, Guilherme? Pegou pela frente um Denver Nuggets aguerrido. A série nessa época era de 5 jogos. E aí, todo mundo imaginou, lá vem uma varrida, né? E o Seattle encaminha essa varrida, vence os 2 primeiros jogos. E depois disso, Guilherme, pura doideira, né? Essa série é incrível. Era um dos maiores crimes já cometidos na NBA. Era o maior crime até então, também. Guilherme. O maior crime foi a primeira vez que o 8º lugar eliminou o primeiro lugar. Foi uma jornada épica. O Mutombo jogou demais a série toda. O jogo foi... a série foi ao 5º jogo em Seattle, o ginásio abarrotado. Recomendo, esse dá pra encontrar no YouTube, tem um jogo na íntegra, se você quiser assistir na íntegra, e tem melhores momentos também. Se você tiver com pressa aí pra ver só highlights. Cara, é muito louco ver esse jogo, porque o Mutombo, Lucas, ele não deixa nada acontecer, velho. Nada. Ele fica ali na frente do aro, velho, e a galera não consegue. Ele era muito, muito dominante, assim. Nunca foi um jogador de explosão de pontos, embora a gente já tenha até falado aqui de jogos que ele fez 29 pontos, etc. Mas assim, na série ele fechou com 12 pontos, 12 rebotes e 6 tocos. É bizarro. 6 tocos na série inteira, né, Guilherme? Da média de um pouco mais de um toco por jogo, né? Não. 6 tocos de média por jogo, velho. Lucas. Você sabe que isso equivale a 31 tocos em 5 jogos? Então, no jogo 5... a série era de 5 jogos, bem lembrado. No jogo 5, ele fez 8 pontos, 15 rebotes e 8 tocos. 8 tocos num jogo 5 contra Shawn Kemp, contra Gary Payton, contra Detlef Schrempf, contra um grande time, contra o melhor time da NBA, na casa dos caras. Se apresentava ali um dos melhores pivôs da história da NBA, de um lado da quadra, pelo menos. Acho que isso dá para dizer com tranquilidade. Mutombo, um dos jogadores decisivos mais imponentes. Pouca gente se lembra, Lucas, mas na sequência ainda, eles avançaram, né? Foram pegar Utah Jazz e não deu para cometer o crime pela segunda vez. Mas, cara, eles foram a 7 jogos, a segunda rodada já era 7 jogos. E o jogo 6, assim, o Mutombo contra o Karl Malone fez 13,7 pontos, 12 rebotes, 5,4 tocos. 5,4 em 7 jogos, tá, Lucas? Dessa vez. Contra o Stockton, né? Stockton Malone,
E o Mutombo, no jogo 6, com as costas na parede, né, vendo a eliminação, que viria no jogo seguinte, ele força o jogo 7 com uma atuação de 23 pontos, 12 rebotes, 5 tocos e 3 roubadas de bola. Uma vitória de 94-91. Depois o Denver perde essas atuações assim, soltas, né, no meio do playoff em série que não se ganha. Elas não ficam pra história, né? Mas também... Cara, imagina, Lucas, eles ficaram assim, não ficaram perto, mas foram 7 jogos pra também eliminar o Utah Jazz. Saindo do 8º, elimina o primeiro e depois vão pra 7 jogos contra o Utah Jazz, né? E Olha era super pancadaria, né? Esses playoffs, porque se eles passam, Guilherme, eles vão enfrentar nada menos que o Houston de Olajuwon, né? E o Houston Rockets. Então... Que viria a ser campeão, né? Daria Sim, pouco. seria o campeão, seria bicampeão, né? Ainda não era campeão, ainda tava procurando quem vai ser o herdeiro aí, né? Quem é que vai receber esse título? Será que vai ser o Bulls? Vai conseguir ser o Jordan? Ou se vai pintar um time novo? Então tava em aberto, era um ano muito aberto. O Seattle tinha essa pretensão aí, mas pela frente um paredão chamado de Kemba Mutombo, né, Guilherme? E aí, esse Denver tem essa grande passagem do Mutombo, especificamente nesse ano, mas não foi um Denver que tenha chegado a glórias com o Mutombo, né, Guilherme? É até interessante você ter dito isso, de ser um dos melhores da história de um dos lados da quadra, um dos melhores da NBA do lado da quadra, que era uma pira dele isso, né? Ele tinha em si esse desejo de, ele falava, eu não quero nada, só quero ser o melhor jogador defensivo da história da NBA, só isso. E ele focou nisso, né? Como você falou, Guilherme, no ano de novato, 16 pontos por jogo, mas foi a maior média da carreira inteira dele, mas não foi algo que ele buscou trabalhar em cima daquilo ali, eu já fiz 16 pontos por jogo como novato, quero continuar recebendo passe para fazer cesta, quero forçar meu jogo ofensivo e tal. Não, ele não focou nisso, né? O negócio dele era dar toco, dar encarada do toco, né? Porque essa é fenomenal também, Guilherme. O Mutombo, ele dava o toco nesse período, né? Era permitido, além do trash talk, era permitido um physical trash talk, né? Porque você podia provocar os jogadores de maneira física. O Mutombo dava o nãozinho dele na cara da pessoa, né? Aqui você não vai conseguir não. Então ele balançava o dedinho dizendo não, dando o toco na frente da pessoa, mostrando o dedinho logo na sequência, né? Então era muito provocativo, a ponto de várias pessoas entrarem em contato com a NBA para reclamar. O Rick Pitino, o Mutombo, conta que ele reclamava direto com o David Stern. Ele queria que fosse proibido. Isso porque o Mutombo vai jogar na Conferência Leste já, né? Ele queria que fosse proibido, queria que fosse falta técnica, queria que a NBA proibisse o Mutombo de fazer isso. Não foi só um técnico que pediu isso, foram várias pessoas que reclamavam, até o ponto que virou uma falta técnica mesmo fazer esse movimento dele. Hoje não pode, né? A gente fala do Ibaka aqui, que ele faz, ele dá um nãozinho pro além, né? Pro ambiente, não olhando pra pessoa. Pra câmera, pra torcida, não pode olhar pro jogador ou chegar perto do jogador e fazer isso. Então virou uma falta técnica. E só que o que aconteceu? Eu não vou contar agora. Segue em frente, Guilherme. Ok. O time do Denver, como o Lucas falou, não teria grandes outras jornadas. Essa foi a maior jornada. O time voltaria a playoff, mas assim, não foi marcante nada assim. O Mutombo se consolidava como um dos melhores jogadores. Era super explicável, defensivos, né, Guilherme? A gente acabou de falar que os times que eles tinham que passar toda a vida. Véio. Ainda faltou o Phoenix Suns do Barkley, ainda faltava muito time bom. Pancadaria. E o Denver, assim, era um elenco bem mais modesto do que esses aí que a gente comentou. O Mutombo começa a ser reconhecido por esse talento desse lado da quadra. Foi pela primeira vez em 1995, né, no ano seguinte, o jogador de defesa da NBA, um título que ele ganharia ali pela primeira vez, né? Outras virão. Só que, Lucas, no desenvolvimento ali das jornadas, ele começou a ter um entrevero com o seu técnico, né? O Bickerstaff. Não é o Bickerstaff do Bernie Bickerstaff. Não é o Bickerstaff que hoje está no Cavs. Hoje, em 2021, está no Cavs, né, Lucas? É o outro Bickerstaff. É o pai desse, é isso? Isso, o Bernie Bickerstaff era o GM do Denver Nuggets quando o Mutombo é escolhido, né? Então ele fala, até no discurso dele Hall da Fama, ele agradece o Bernie Bickerstaff e fala: o GM mais esperto que tinha naquele período, porque ele que me escolheu, ele que confiou para me pegar ali na 4ª posição. Nessa época ele era o técnico e GM, nesse momento do entreveiro,
E eles começam a discutir muito, e o Bickerstaff começou a acusar o Mutombo de não jogar com intensidade, assim, as coisas não estavam bem no final do contrato de calouro, e chegou a hora da renovação, e começou a surgir a notícia, Lucas, que o Mutombo queria um contrato de 10 anos. Tinha isso na NBA, contrato de 10 anos? Era outra era, né, Guilherme? Tinha sim, também no Last Dance, pra quem assistiu, viu o Scott Pippen, né, ficar preso num contrato por muito tempo. Nesse caso, ele desejaria não ter assinado por tanto tempo, o Pippen, né, ele assinou por 8 anos, mas no momento que ele não era valorizado. O Mutombo queria 10 anos já valorizado, né, Guilherme? Já como jogador que já tinha sido múltiplas vezes All-Star, um jogador que já era eleito Defensive Player of the Year, né? Então era um contrato de fato que ele procurava formidável, né? Mas era uma maneira diferente de fazer negócio na NBA. O jogador que chegava como novato já podia assinar contrato, não tinha rookie scale, né? Você podia assinar qualquer tipo de contrato. Eu lembro do Glenn Robinson, que faz um contrato histórico de 10 anos, assim que ele é draftado. Então o Mutombo estava procurando ali, Guilherme, ser reconhecido, ser valorizado, mas o Bernie tinha outras ideias, né? Acabou não renovando. O Mutombo recebeu uma proposta de 55 milhões por 5 anos. Era alto isso na época? 55,5? Guilherme, até hoje é alto esse valor, né? Imagina para os anos 90. Não era um absurdo, mas era alto, né? O Alonzo Mourning e o Shaq vão receber contratos bem maiores ali dali a uns anos, mas para o Mutombo foi muito bom esse contrato de 55 por 5. Assim acabava, né, a jornada do Mutombo no Denver Nuggets, uma jornada muito boa, né? Foram 3 temporadas como All-Star, a primeira e as 2 últimas. Esse ano que ele foi 95, né, um ano que ele foi melhor jogador de defesa de toda a liga. Historicamente, a história, né, o grande momento foi esse citado pela gente, a eliminação do Seattle Supersonics, uma eliminação de 8º contra 1º, histórica, única, com atuações formidáveis. O lance decisivo é muito bonito, né? Um lance que a bola escapa, disputando num rebote, a última bola fica na mão do Mutombo, ele cai com ela e abraçado e fazendo assim, comemorando, muito emocionado, e a câmera entra em quadro e filma ele de cima, assim, é uma imagem muito famosa. Se você não viu, procure aí. Procure esses highlights desse jogo, que é muito bom, né? Nuggets, Sonics, coloca isso que já vai aparecer muita coisa, porque o YouTube adora essa história. Acabava assim, né? A jornada do Mutombo no Denver Nuggets foi uma caminhada tão importante para o Denver Nuggets que a camisa 55 de Mutombo é aposentada pelo Denver, né? Mesmo sem ter título, mesmo assim, sem nenhuma grande conquista do ponto de vista assim, de NBA, foi suficiente. Tudo isso que a gente narrou aqui para que o Mutombo se tornasse uma camisa que ninguém pode usar mais. 55 será, e de agora dali em diante, foi e sempre será, do Mutombo. 5 temporadas foi o suficiente para isso, impressionante. Agora ele partiria para o leste, como deu spoiler do Lucas durante o episódio, o Atlanta Hawks, liderado aí na época, assim, não era um elenco muito, muito poderoso não, mas tinha o Steven Smith, o Mookie Blaylock, o Christian Laettner. Uma nova jornada de Mutombo. Lucas, ele chega a Atlanta com 30 anos. 30 anos, sim, ele começou na NBA com 25, 5 temporadas no Denver. Já chega num momento assim na carreira que, ok, não é o final, porque ainda a gente sabe que ele vai aos 42, mas na época não dava pra saber. O Atlanta também não era um dos times mais competitivos, né? Essa passagem dele pelo Atlanta, acho que consolida como uma espécie de, sim, incontestável melhor defensor da liga. Ele ganha esse prêmio mais 2 vezes, é um prêmio muito imponente, né? Para um pivô, quer dizer que você é um pivô dos mais difíceis de ser superados numa geração que os pivôs eram absolutamente dominantes. Assim, a passagem do Hawks, Lucas, é uma passagem assim que entra para a história como, bom, é um time que vai bem, mas nunca passa do segundo round, né? Ganha o primeiro round e esbarra. NBA é cruel, né? Porque as histórias ficam pelo caminho. Esse Atlanta, assim. Guilherme, ele tinha acabado de perder o Dominic Wilkins, né? Jogador lendário ali do Atlanta Hawks, então um dos mais importantes da história da franquia. Tinha acabado de sair, não tinha se aposentado ali, mas tinha saído. E aí o Atlanta estava buscando também uma retomada, né? Tinha acabado de fazer uma troca pelo Christian Laettner na temporada passada. O Laettner, quem é mais de 2 vai lembrar que ele estava naquele
Dream Team, né, de Barcelona, dos Estados Unidos, ainda da faculdade, mas já considerado ali uma futura estrela. Vai para o Timberwolves, não dá certo, aí vai para o Atlanta, uma troca, e traz o Mutombo ali para formar a sua dupla de garrafão, né, para ter o seu um time respeitável ali. O Mutombo é um dos principais defensores da NBA já consolidado, né, All Defensive Team, e sempre na briga pelos times defensivos. Então o Atlanta estava buscando ali se reerguer, se colocar novamente entre times que vão brigar na Conferência Leste, que era muito dominada ainda pelo Chicago Bulls, lógico. Tinha o Indiana também, que era forte. Tinha o Knicks também. E o Atlanta sentiu que precisava do Mutombão. Contrato de 5 anos, 55 milhões, um contrato relevante. Não dos maiores, mas bem pago. E o Mutombo chega ali para ser uma peça importante. Foram anos, Guilherme, anos e anos de Atlanta Hawks desse jeito, nesse nível de crueldade que você falou, né? A ponto de o prime do Mutombo não ser lembrado com muito... Olha só que jogador massa, né? Mas era um jogadoraço, pegava sempre All-Star, né? De vez em quando All-Star. Chegou a ser All-NBA pela primeira vez na sua carreira pelo Atlanta. E tem, acho que a história que mais se fala sobre o Mutombo, né? Porque no All-Star Game de 97... tem em vídeo ele conversando com o Jordan, né, ali na parte antes do jogo iniciar, e ele falou: "Ô Jordan, você sabe que você nunca vai conseguir enterrar em mim, né? Porque já 7 anos aí de NBA, você já tentou várias vezes, nunca conseguiu, você nunca vai enterrar em mim, você não vai falar pro pessoal." E aí quem tava no vestiário perguntou: "Você nunca enterrou nele e tal?" Eles ficam conversando ali, e isso foi filmado, ficou meio viral e tal. E aí, chega nos playoffs, Guilherme, aí tem o jogo Chicago Bulls contra o Atlanta Hawks. Aí ele levou pro pessoal. Ele levou pro pessoal, Guilherme. Tem uma jogada que o Jordan recebe um passe belíssimo daquele pivôzão branco, que eu esqueci o nome agora, do Bulls. E aí o Mutombo vem numa ajuda, assim, por baixo da cesta, sem ângulo nenhum pra tentar dar o toco. Mas ele é um Mutombo, ele tenta dar o toco em todas, né? E aí o Jordan consegue, então, a sua enterrada em cima do Mutombo. E o que o Jordan faz, Guilherme? Tinha que ser, né? Ele vai e mostra o dedinho pro Mutombo. Ó, aqui você não vai dar toco, não. Então o Mutombo é sempre lembrado dessa história. E ele fala: "Poxa, mas só mostram essa enterrada do Jordan, ninguém mostra o toco que eu dei no Jordan." Ele fica meio chateado, Guilherme, quando você pega. Se um dia você for entrevistar o Mutombo, você não faça essa pergunta não, porque ele fica meio chateado. Ele fala, né? Precisou de... Vou perguntar do toco dele no Jordan. Precisou de 7 anos e meio pra conseguir enterrar em mim. Ele sempre manda essa, né? E outra, eu vim por baixo da cesta, não tinha ângulo, cheguei atrasado na ajuda. Enfim, não gosto de falar sobre isso não, Guilherme, mas é de fato uma das histórias mais comentadas aí do Mutombo, porque envolve Your Highness, né? Foram 2 vezes, mais 2 vezes eleito jogador de defesa do ano, né? Aí 3 títulos já, depois da passagem. Um pelo Denver, as 2 agora pelo Atlanta. Um jogador que também teve mais 2 temporadas de All-Star. Um cara que estava na elite da NBA, jogando playoff, jogando em alto nível. Mas, Lucas, já assim, 4 anos e meio no Hawks, 5 temporadas no Denver. Esse meio significa que no meio da temporada pinta uma proposta do 76ers para mandar para lá o Kukoc idoso e o Theo Ratliff, entre outras peças, né? Peças até interessantes, mas que não cabe ficar detalhando aqui, pelo Mutombo, Lucas. O 76ers estava a fim de ir para o crime, tinha Larry Brown, tinha Allen Iverson, e acreditava que o que faltava era um pivôzão para jogar junto com o Iverson, para ir mais longe nos playoffs, quem sabe até chegar a um título da NBA. Essa passagem pelo Hawks, que a gente não detalhou assim, mas falou a respeito, rendeu também a camisa 55 aposentada pelo Atlanta. Ele tem 2 camisas aposentadas, fato raro, né? Pelo Denver e pelo Atlanta Hawks, mesmo tendo jogado 5 temporadas em um, 4 anos e meio em outro, é pouco, né? Para essa façanha, né? De ter a camisa aposentada, para você ver como ele jogou, né? Para conseguir 2 franquias super tradicionais da NBA. Tem lá camisa de Dikembe Mutombo 55, é dele, ninguém toca. E Lucas, esse capítulo dos Sixers é muito curto na jornada do Mutombo, mas muito especial, né? É o que seja eterno enquanto dure, né, Guilherme? Porque é muito intenso.
Mutombo a gente falou aqui, né? Veio de Georgetown. E quem é que veio de Georgetown também, Guilherme, que estava nesse time do Philadelphia? A resposta. A resposta, qual é a resposta? A resposta. A resposta é a A resposta. própria resposta é a resposta. A resposta. The answer, né? Allen Iverson também de Georgetown. Allen Iverson. Brabíssimo, né? E esse time, Guilherme, é o primeiro time que eu tenho, assim, um motivo pra torcer, esse Philadelphia 76ers, porque eu ganhei uma camisa do Philadelphia nesse período aí de playoffs, onde o Philadelphia vai chegar até a final, né? E é de fato um time que você olha e você não fica assim, cara, esse time aqui dá pra ser campeão da NBA. Você não fala isso olhando pra esse time, mas tinha o MVP da liga naquele ano, um dos melhores jogadores defensivos da NBA em Dikembe Mutombo, e peças complementares para a defesa, né? Não é, se fosse um time para 2015 em diante, essas peças complementares seriam chutadores também, né? Seriam jogadores 3&D, diria. Mas para esse período aí ainda não tinha isso, né? Então era um time muito focado em defender. Mutombo era assim a peça fundamental dessa defesa, e tinha ofensivamente Allen Iverson, o MVP da liga naquele ano, um dos grandes jogadores da NBA, da história da NBA, eu digo, não só da NBA naquele período, uma trajetória incrível, e esse Philadelphia consegue, nos playoffs assim, um pouco esquisitos no leste, né? Tinha há pouco tempo o Jordan tinha parado por ali, então estava meio em aberto, porque os títulos que vieram na sequência haviam sido de times do Oeste, né? Do Lakers. Então o Leste estava meio assim para jogo, né? E aí esse Philadelphia entrou na briga, passou por um confronto bem duro contra o Bucks, né? E teve também o confronto... Foi Indiana, Toronto e Bucks na sequência. O Bucks assim, na final de conferência, né? Indiana do Red Miller ainda. E chega na... Toronto do Vince Carter. Toronto do Vince Carter, né? Os duelos emblemáticos de Allen Iverson contra Vince Carter. E aí o Bucks... Muita gente disse que foi uma série que o Bucks deveria ter vencido, que teve um dedinho do David Stern ali na vontade de que o Bucks não fizesse a final, porque era bem mais divertido ter Iverson contra Kobe. Mas, de fato, o Philadelphia, com muitos méritos defensivos, chega às finais da NBA naquele ano e chega botando pra mamar, né, Guilherme? Abrindo vantagem. Pra dizer que teve do dedinho do David Stern, eu não sei, mas do Mutombo certamente teve, porque uma das maiores atuações da sua vida foi no jogo 7, né? Essa partida 7 contra o Milwaukee foi uma série muito dura, Iverson contra Ray Allen, e o Mutombo no jogo 7 jogou demais, fez 23 pontos, pegou 19 rebotes, sendo 8 deles ofensivos, e o dedinho dele, Lucas, eu não sei se ele balançou em todas, porque deve estar cansado, né? Mas foram 7 tocos. O plus-minus dele naquele jogo foi mais 17. Ele ficou em quadra 47 minutos. Uma atuação daquelas, assim, né? Atuação e tanto. Jogou o jogo inteiro praticamente. E é considerado uma das grandes atuações porque, primeiro, garante um título de conferência, garante a classificação para a final da NBA e sendo absolutamente mortal, né? 23, 19, 7 num jogo 7 é uma atuação e tanto, e como o Lucas falou, começa a final da NBA contra o poderoso Lakers de Kobe e Shaq, e o Philadelphia com o Mutombo e Iverson. O Iverson joga uma partida memorável. O Mutombo, Lucas, mandou um 13-16-5 naquele jogo, né? 13 pontos, 16 rebotes, 5 tocos. Cara, uma atuação também pesada aí contra o Shaquille O'Neal. Só que foi só um mesmo, né, Lucas? Depois veio o sacode. Era esperado, né, Guilherme? O time, como eu falei, não era um time que bate o olho e você pensa, poxa, esse time aqui vai ser campeão da NBA, vai estar na briga. Faltava bastante coisa, né? E o plus-minus do Mutombo, do Iverson, mostrava isso, né? Porque quando não estava em quadra esses caras, as coisas apertavam demais pro time do Philadelphia, né? Então dependia muito da atuação do Mutombo, dependia muito da atuação do Iverson, e a sorte é que eles entregavam, pelo menos naquele ano, naquele período, deu tudo certo. Depois vem uma série de problemas naquele Philadelphia, mas sempre terá 2001, né?
aquela famosa cena, né, da vitória do Philadelphia, em que o Iverson passa por cima do Tyronn Lue de maneira desrespeitosa, mas eternizada. O Mutombo nessa temporada foi mais uma vez jogador de defesa da NBA, o quarto e último título dele de melhor defensor da liga. 4 é coisa, hein? Foi pela primeira vez ao NBA Second Team, ele havia sido Third Team. É uma temporada bem interessante. No ano seguinte, a gente contou isso recentemente, né, Lucas? O Sixers dá errado, o time não funciona. No meio da temporada, o Mutombo é trocado, vai pro Nets. E o Nets, Lucas, nesse ano... Não, foi no final da temporada que ele foi trocado. E o Nets, nesse ano que dá errado, o Sixers foi quem assume o protagonismo da conferência, né? O time chega na final da NBA com aquele time muito atlético, né? Muito rápido, que tinha Jason Kidd, Richard Jefferson, Kenyon Martin. E a impressão que deu nas finais foi que faltou pivôzão, né? Faltou pivôzão, porque eles foram massacrados na decisão também pelo Shaq. E aí falou, bom, vamos trazer quem? Vamos trazer o Mutombo. Já com 36 anos ele chega ao Nets. O problema é que ele chega no Nets com muita lesão, né? Ele mal joga durante a temporada, até se recupera ou não, né? Joga no sacrifício como um backup de pivô do Jason Collins, né? Um péssimo momento aí pro Nets, que tinha o Mutombo no elenco, mas não pôde contar com ele. Ainda assim ele jogou toda a final, jogou 13 minutos por jogo dessa final. Primeira final de Mutombo, segunda final de Mutombo. E assim, o primeiro ano já fora do Sixers, volta à final. Uma carreira sempre muito vitoriosa, né, Lucas? Apesar de não ter título, apesar de não ter grandes momentos assim, contínuos em playoffs, em competições, Mutombo nunca tá passando vergonha, né? Tá sempre jogando em alto nível. Pelo contrário, né? Desse período de 91, 92, quando ele chega na NBA, até essa saída do Philadelphia, Guilherme, até carreira inteira, todo ano, você podia contar com double-double de Dikembe Mutombo e mais de 2 tocos por jogo. Cara, double-double de média e mais de 2 tocos por jogo é algo que você não encontra facilmente, né? E desses 10 anos aí, 11 anos, 11 temporadas, mais da metade foram mais de 3 tocos por jogo, né? Então... É muita coisa, É muita velho. coisa, Guilherme. É um cara que realmente tinha a arte do toco, né? A arte de bloquear, a arte de defender o aro. Era um protótipo de jogador defensivo que você poderia ali copiar por vários anos, seria sucesso absoluto. Muitas vezes All-Star, né? 8 vezes All-Star até esse período, e aí começa uma era já de Mutombo, o cara massa de ter no elenco, né? O cara que, poxa, você tem que ter um Mutombo, se você puder ter um Mutombo, traz o Mutombo, porque ele é um cara muito bom de elenco, muito bom mentor, se deu muito bem com o Yao Ming no período no Houston, né? São grandes amigos. Fez a sua parte, Guilherme, depois de... Até do Knicks ele passa ali, né? Um tempinho. Você tinha que falar do Knicks hoje, né, Guilherme? Porque Ok. a parte era dos pivôs, né? O Knicks teve também grande pivô, o Pat Ewing, também de George e tal, né? Então faz sentido você trazer o Knicks aqui pra conversa. Então ele teve esse momento de... Agora eu vou ensinar aqui, né? Um momento de mentor Mutombo. De quem me mentor? O que foi E nesse período aí, Guilherme, já foi muito focado também em coisas fora das quadras, né? Em ações humanitárias, em buscar ajudar a sua terra natal. Então o Mutombo continuou na NBA e continuou sendo um jogador que dava toco, né? Um defensor. Quando ele dava toco, ele fazia o dedinho e ele dizia: é falta técnica agora, mas eu vou tomar falta técnica mesmo, não tem problema não. Eu gosto de fazer meu dedinho. Até o dia que o David Stern liga pra ele e falou: Mutombo, não faz mais isso não, cara. Ele, não, depois desse dia aí eu decidi que ia fazer a maioria das vezes, ia fazer olhando pra arquibancada e tal. Então ele continuou sendo o Mutombo. As médias dele sofrem com isso, né? Porque eu tava falando aqui, Guilherme, o cara tinha mais de double-double de média, né? Mais de 11 rebotes por jogo a carreira inteira. Mais de 12 pontos por jogo de média a carreira inteira. Vai jogar dos 36 aos 42, fazendo 3 pontinhos de média aqui, 2 pontinhos de média ali, um toquinho ali. Ele vai terminar a carreira com 2.8 tocos de média. Mas isso você tem que levar em consideração, Guilherme, que 6 anos ali ele estava jogando quase nada, né? Menos de 20 minutos por jogo, na maioria das vezes, e mesmo assim termina a carreira inteira com uma média de quase 3 tocos por jogo, né? Ele é um cara fantástico fora de quadra, dentro de quadra é incrível, um grande personagem aqui,
E tem uma voz única, né, Guilherme? Uma voz que só é do Mutombão. Se ele falar, todo mundo já sabe que é ele. E essa voz se faz ouvir fora da quadra também com muita intensidade. O Mutombo ele termina a carreira como líder de tocos da NBA por 3 temporadas, uma 93, 94, 94, 95, 95, 96. Ele é, na história da NBA, o jogador, o 7º, né, que mais tem tocos em todos os tempos. Isso não é pouca coisa mesmo. Ele teve ao longo da sua carreira 10 triple-doubles e eu não consegui levantar todos, mas eu duvido que tenha alguma consistência. Eu imagino que boa parte desses aí seja triple-double com toco. Eu não consegui levantar todos os triple-doubles da carreira, não. Eu sei que foram 10. Ele é o recordista de triple-double com toco. Olha aí, mais um dado que coloca a relevância. Agora, é importante colocar, né, Lucas, que ele não era só assim, um cara que dava toco e ficava procurando toco a todo custo, né? Tanto que ele teve 4 títulos de melhor defensor da temporada. Não é o Hassan Whiteside, né? Que dá 50 tocos. É que o Hassan Whiteside dá 50 tocos também. Você tem que explicar pro ouvinte de 2032 quem é Hassan Whiteside, que ele não vai ter nenhuma informação sobre o Hassan. É um jogador aí que jogou nessa época que a gente tá gravando aqui. Já não tá jogando muito mais, não. Jogou uns anos atrás, vamos dizer assim. Isso, por exemplo, o win share dele, Lucas, é o 99º da história da NBA, né? É bem relevante isso, assim. É um número bem forte, assim. Também sempre muito bom reboteiro. Cara, é um jogador de primeiríssima linha, não só pelo que ele fez de um lado da quadra, mas pelo todo de sua carreira, né? Uma carreira que não tem título, mas assim, não tem muita profundidade de playoff, né? Não é um cara que tá todo ano disputando final, etc. Mas assim, tem um dos maiores upsets da história, né? Um dos maiores zebras da história da NBA. Tem uma final da NBA no currículo, jogando um jogo 7 de final de conferência de maneira decisiva. Tem 4 títulos de melhor defensor da história, da temporada. 8 seleções para All-Star, 3 All-NBA. É uma carreira bem respeitável, né, Lucas? Uma carreira, assim, que foi Hall da Fama sem muito drama, né? Foram 9 All-Star, desculpa. Então, é muita coisa. É um cara muito... Não, desculpa, 8 mesmo. Uma carreira, assim, que quando a gente preparou o gringo dele, assim, foi até uma surpresa que a gente conheceu, porque o Mutombo que a gente conhece, acho que o Lucas já falou a respeito disso lá no começo, é esse do final de carreira, né? A gente pega o Mutombão mais centrado em ser o pivôzão ali, já um pouco mais 2001, 2000, que a gente tá assistindo mais jogo, né? Passando pro Brasil, etc. Ele tinha já 35 anos, né? Mas dos 25 ao 35, a carreira dele no Denver, no Hawks, a gente pegou muito pouco. Então, ter feito essa pesquisa, ter levantado aqui, ter revisitado vídeos, ter conhecido histórias que a gente não conhecia, acho que ajudou a gente a montar melhor esse personagem, que para nós, como o Lucas começou falando e voltou a tocar no assunto, já é muito grande pelo que ele faz fora de quadra, né? O cara construiu um hospital na sua cidade. O cara é um filantropo, né, tradicional, que é uma referência para as crianças africanas que chegam na NBA. E olha as quantas nós já tivemos desde ele, né? Claro que ele não foi o primeiro, mas tantas crianças africanas se inspiraram em Mutombo. Hoje ele tem, inclusive, Lucas, um sobrinho na NBA, o Mfiondu Kabengele, que joga no Clippers, foi draftado pelo Clippers em 2020, é isso? 2019, isso. 2019. Ele tem um filho que acabou de acertar para jogar em Georgetown em 2021. Essa era barbada, né? Acertou. Jogar em Georgetown. Tem que ver se é barbada para ele, né? Tem que ver se o menino tá só no sobrenome. Lucas, uma jornada admirável aí. E tem um fato pitoresco, que é até triste, claro. O Mutombo é sobrevivente de um atentado do Estado Islâmico. Passou por tudo isso na vida. E numa viagem de avião que passava por Bruxelas, ele estava no aeroporto. E na manhã que houve uma sequência de atentados terríveis em Bruxelas, que mataram quase mais de 30 pessoas, foram no metrô e no aeroporto da cidade, foi bastante noticiado. E na época um tweet dele, acho que foi um post no Facebook até, avisando que ele estava lá, mas não tinha acontecido nada com ele, estava tudo bem. O cara, assim, uma estrela que passa por tudo isso, né? Vem do Congo, supera tudo, faz um hospital para crianças do seu país, ainda passa por um susto desse. A vida não é fácil para Dikembe Mutombo, mas é uma jornada
Memorável, né, Lucas? Dikembe Mutombo, o El Gringo deste episódio. É demais, Guilherme. Meu destaque final é que 5 jogadores apenas na história da NBA deram mais do que 3.000 tocos, Guilherme. 3 mil? 3.000 tocos é demais. O Hakeem Olajuwon, lógico, é o líder em todos os tempos, 3.830 tocos. Mas em 2007 o Mutombão passou o Kareem Abdul-Jabbar e se tornou então o segundo jogador em número de tocos na NBA com 3.289 tocos. Pelo menos uns 3.000 desse aí, Guilherme. Ele balançou os dedinhos lá para dizer que aqui não, queridinha, não na minha casa. Mutombo, um personagem realmente épico, histórico, marcante e que deixou a sua marca, a sua impressão na NBA e até hoje ainda se faz ouvir pelo que ele produz. Assim que a NBA lançou o NBA Cares, Guilherme, esse programa da NBA que ao redor do mundo é um grande sucesso, um dos primeiros nomes que veio à mente foi Dikembe Mutombo, né? E disseram, o jeito de falar no anúncio é tipo, a gente só oficializou o que ele já fazia, só deixou agora ele como agente da NBA mesmo. Essa foi a história de Dikembe Mutombo Impalondo Mukamba Jean-Jacques Wat Mutombo. Gostou, Lucas? Foi bem? Eu gostei mais da minha, Guilherme, porque se eu não me valorizar, quem vai? Forte abraço. Dirk Nowitzki, 10-time All-Star, NBA Finals champion. How does that sound? Unbelievable. Whatever you got, just say, it's Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo. Luka Doncic with the full corner on the buzzer. Are you kidding me? The young man, 18 years old, drills it from full court. What is going on? Are you serious? For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union.